Se você tem um empréstimo, um financiamento de imóvel ou até um crédito pessoal, já deve ter ouvido falar sobre amortizar dívida. Mas o que isso significa na prática? Vale a pena? E como você faz isso? Neste vídeo, a gente vai explorar todos os aspectos da amortização, tirar suas dúvidas, explicar os tipos que existem, mostrar quando e como amortizar e o que pode e não pode mudar sua parcela. Fica comigo até o final porque esse conteúdo pode te ajudar a economizar muito. Oi, meu nome é Marina, sou diretora de produtos e operações aqui da Cashme, trabalho com home equity há mais de 5 anos, então eu sou especialista no assunto. Vamos começar do básico. O que de fato é a amortização? A amortização é o processo de reduzir o valor de uma dívida, devolvendo ao banco parte do dinheiro emprestado. E diferente do que muitos pensam, toda vez que você paga uma parcela do seu financiamento, você já está amortizando. Uma parte da parcela vai para os juros e a outra parte vai para abater o valor principal da dívida, ou seja, amortizar. Mas além do pagamento das parcelas mensais, você também pode fazer amortizações extraordinárias, com valores que você tem disponível. Por exemplo, caiu o 13º, um bônus ou está com uma reserva confortável que você separou? E é aí que está o segredo para pagar menos juros e acelerar o fim do seu empréstimo. Quando você faz um empréstimo ou um financiamento, além de pagar juros, você vai gradualmente devolvendo ao banco o valor que pegou emprestado. Esse processo de ir devolvendo o dinheiro é chamado de amortização. E no Brasil, os dois principais sistemas de amortização utilizados em financiamentos são a tabela saque e tabela price. Esses dois sistemas têm mecânicas diferentes de calcular como o saldo devedor vai sendo reduzido ao longo do tempo e, por consequência, como as parcelas são cobradas. Vamos entender cada um deles em detalhes. Na saque, a amortização mensal é sempre a mesma, ou seja, todo mês você devolve para o banco um valor fixo do montante que pegou emprestado. O que muda de mês a mês são os juros que incidem sobre o saldo devedor restante. Como esse saldo vai caindo rapidamente, os juros cobrados também vão diminuindo e, com isso, o valor da parcela total vai ficando menor a cada mês. Vou te mostrar um exemplo. Imagine que você pegou R$120 mil emprestado em 12 anos. Vamos supor que você vai amortizar R$830 por mês. No primeiro mês, você paga R$830 de amortização, mais os juros sobre os 120 mil. No segundo mês, você ainda paga os R$830 de amortização, mas agora os juros serão sobre o saldo devedor atualizado, de R$119.170, e assim por diante. Ou seja, na tabela saque, o valor da parcela começa alto, mas vai diminuindo ao longo do tempo. Enquanto o valor amortizado é fixo e constante, os juros vão caindo mês a mês porque incidem sobre um saldo menor. O total pago ao final do contrato tende a ser menor do que no sistema Price. Esse modelo parece ser mais vantajoso, mas é importante pensar que as parcelas iniciais são mais altas, o que pode exigir uma renda mensal maior para aprovação do crédito. Além disso, é preciso cuidado para não se comprometer mais do que pode e acabar atrasando as parcelas porque elas pesaram no bolso. Agora vamos ao sistema Price. Aqui, o valor da parcela mensal é constante, do começo ao fim do contrato. Isso significa que é mais fácil prever o valor que será pago todo mês, o que te dá mais previsibilidade. Mas por trás dessa estabilidade de valor, há uma compensação no cálculo. No início do contrato, você paga muito mais juros e pouquíssima amortização. Só com o passar dos anos, a parte da amortização começa a crescer. Vamos ao mesmo exemplo que usei na tabela saque, mas adaptando para Price. Com o mesmo empréstimo de R$120 mil em 12 anos. A parcela será fixa de R$1.400, por exemplo. No início, cerca de R$1.100 serão só de juros e R$300 vão para amortização. Com o tempo, essa proporção vai se invertendo. Os juros diminuem e a amortização aumenta. No fim do contrato, você ainda estará pagando os mesmos R$1.400, mas agora quase tudo será amortização. Por isso, com a tabela Price, é comum ter a sensação de que você paga, mas o saldo devedor não muda. Isso se dá por conta da forma que a parcela é composta. No exemplo que dei, com a parcela de R$1.400, apenas R$300 de fato irão ser descontados do saldo devedor, o que dá essa impressão de não diminuir. Mas o ponto principal quando escolhemos esse sistema é o valor da parcela inicial bem mais baixo do que na saque, o que te dá mais fôlego para se organizar financeiramente, deixando o caminho mais livre para fazer amortizações extraordinárias. Agora que você já entendeu como funcionam os sistemas de amortização disponíveis, vem a pergunta: vale a pena realizar essas amortizações extraordinárias? Na maioria dos casos, sim. Fazer essas amortizações extras em um empréstimo é uma boa escolha.
principalmente em financiamentos de longo prazo. Mas vamos entender por quê. Quando você faz o empréstimo, o banco te empresta um valor, o chamado saldo devedor, e cobra juros sobre eles ao longo do tempo. Esses juros são a remuneração do banco por ter te emprestado dinheiro. E quanto mais tempo você leva para pagar, mais juros você paga. O que a amortização extraordinária faz é justamente reduzir o saldo devedor antes do prazo final do contrato. Ou seja, você está devolvendo parte da dívida antes do tempo e isso faz com que o banco pare de te cobrar juros sobre esse valor que você adiantou. Imagine o seguinte, você tem um financiamento com 20 anos de prazo. Em vez de pagar mês a mês até o fim do contrato, você resolve usar uma quantia extra que sobrou, pode ser uma restituição do imposto de renda, um bônus do trabalho, um dinheiro parado na poupança e faz uma amortização extraordinária. Esse valor abatido não apenas reduz o saldo devedor, mas também encurta o tempo de cobrança dos juros. E é aí que está a economia real. E isso vale tanto para o sistema saque quanto para o Price. No saque, o saldo devedor cai mais rapidamente e a amortização potencializa ainda mais essa queda. Na Price, como os juros são mais concentrados nos primeiros anos, amortizar cedo pode evitar que você pague uma boa parte deles. Em muitos casos, uma amortização extraordinária pode significar a economia de dezenas de milhares de reais ao longo do contrato. Ou seja, além de pagar menos, você fica livre da dívida mais rápido. Só que aqui surge uma dúvida e ela é muito comum. Será que eu não deveria investir esse dinheiro ao invés de amortizar? Afinal, se o dinheiro pode render em uma aplicação financeira, será que ele não trabalharia melhor para mim se ficasse investido? Essa é uma pergunta válida e que nos leva ao próximo ponto. Amortizar ou investir? O que vale mais a pena? Essa decisão depende de uma comparação entre dois números fundamentais: a taxa de juros do seu empréstimo e a rentabilidade líquida que você consegue em um investimento seguro. Vamos imaginar um exemplo prático. Se o seu financiamento cobra 12% ao ano e você tem a possibilidade de investir o seu dinheiro em um CDB ou um fundo conservador que rende 10%, o que é melhor? Nesse caso, amortizar é mais vantajoso, porque você está economizando 12% ao ano em juros que deixará de pagar, enquanto só ganharia 10% ao ano investindo. E ainda tem que considerar que, sobre esse rendimento do investimento, incidem impostos, além do risco da aplicação e da variação do mercado. Em outras palavras, para valer mais a pena investir do que amortizar, o seu investimento precisa render mais do que os juros do seu empréstimo de forma líquida. E não estamos falando só de render mais, mas com segurança. Investimentos com rendimento muito superior ao custo do empréstimo geralmente envolvem mais risco. E não dá para contar com isso quando o objetivo é estabilidade e economia. Por outro lado, se você ainda não tem uma reserva de emergência, talvez não seja o melhor momento para amortizar. Por mais que a amortização traga economia com juros, ela imobiliza o seu dinheiro no crédito. E em caso de imprevistos, você pode acabar tendo que pegar outro empréstimo com juros ainda mais altos para cobrir emergências. Nesse caso, pode ser melhor deixar o dinheiro aplicado em um investimento de liquidez diária, mesmo que renda menos do que os juros do financiamento, até que você tenha uma reserva mínima que te deixe mais tranquilo. Agora, outro ponto importante que quero te explicar. Existem duas opções para fazer essas amortizações extras. Você pode reduzir o valor da parcela mensal ou reduzir o número de parcelas restantes. Como funciona na prática? Na amortização com redução de prazo, você mantém o valor da parcela mensal praticamente igual, mas reduz o número total de parcelas restantes do financiamento. Ou seja, com o mesmo valor que você já vinha pagando por mês, você antecipa o fim da dívida. Nesse modelo, você deixa de pagar juros de várias parcelas futuras. Quanto maior for o prazo restante do seu empréstimo, maior será a economia com os juros que você não vai mais pagar. Em um exemplo aplicado, suponha que você tem um financiamento de 20 anos e ainda faltam 180 parcelas de R$ 1.500. Se você decide amortizar um valor de 30 mil. O banco pode recalcular o saldo devedor e informar que, com essa amortização, seu financiamento será quitado 3 anos antes do previsto, mantendo a parcela de R$ 1.500. A vantagem principal é que você paga o empréstimo mais rápido e economiza bastante em juros. Essa é a melhor opção para quem quer quitar a dívida mais cedo e tem renda estável para continuar com a mesma parcela. E na amortização com redução do valor da parcela, o que acontece é o contrário. Você mantém o mesmo prazo do pagamento, mas usa o valor da amortização para reduzir o valor das parcelas mensais. Ou seja, o financiamento vai até a mesma data prevista,
mas com parcelas menores a partir do momento da amortização. Essa opção costuma ser interessante para quem precisa de alívio no orçamento mensal. Mesmo que a economia em juros seja menor do que na redução de prazo, ainda assim ela acontece porque você está diminuindo o saldo devedor total. Um exemplo para essa opção: você tem o mesmo financiamento de R$ 1.500 por mês com 180 parcelas e faz uma amortização de 30 mil. O banco recalcula as parcelas e informa que, a partir de agora, você passará a pagar R$ 1.250 por mês, mantendo o mesmo número de parcelas. A vantagem principal é ganhar mais folga no orçamento mensal, sem comprometer a duração do contrato, sendo a melhor opção para quem quer ou precisa reduzir o peso da parcela nas finanças do mês a mês. Ambas as opções são válidas e vantajosas. O importante é alinhar a escolha à sua realidade financeira e ao seu planejamento. Agora que já passamos por todas as informações de como podem ser realizadas essas amortizações extraordinárias, existem algumas dúvidas que podem surgir. A primeira delas é: quantas parcelas eu consigo amortizar de uma vez? E a resposta é simples: você pode amortizar quantas quiser, desde que tenha o valor disponível. Na verdade, não se trata exatamente de amortizar parcelas específicas, mas sim de abater um valor do saldo devedor, e esse valor, dependendo do tamanho, pode equivaler ao que você paga em 5, 10, 30 ou até 100 parcelas. O mais importante é entender que a amortização incide sobre o saldo devedor e não sobre parcelas individuais. Por isso, mesmo com amortizações pequenas, elas fazem a diferença. Você pode fazer quantas amortizações quiser ao longo do contrato. Pode ser uma vez por ano, a cada bônus, sempre que vender algo ou até com uma disciplina mensal, o que chamamos de amortização recorrente. Não há um limite legal de quantas vezes você pode amortizar. Isso é um direito seu. A segunda dúvida que mais surge é: existe uma melhor data no mês para amortizar? E esse detalhe pode fazer a diferença no valor da economia gerada. No geral, o ideal é que você faça a amortização logo após o vencimento da parcela mensal, e não antes. Vamos explicar o porquê. Se você amortiza antes de pagar a parcela do mês, o banco ainda não recebeu os juros daquele período. Então, parte do valor da amortização vai cobrir esse juro. Agora, se você paga a parcela primeiro, quitando os juros do mês e depois faz a amortização, o valor para todo o restante do saldo devedor, ou seja, ele tem mais impacto. Esse é um detalhe técnico, mas que faz a diferença. Portanto, sempre que possível, espere a parcela ser paga e faça a amortização logo após o vencimento. E a terceira dúvida é: o banco pode recusar a solicitação de amortização? A resposta é não. Amortizar a dívida é um direito do consumidor garantido por lei com base nas normas do Banco Central. Nenhum banco ou instituição financeira pode impedir ou se recusar a aceitar uma amortização parcial ou total de um contrato. O que pode acontecer é o banco estabelecer procedimentos internos para formalizar o pedido, como fazer uma solicitação por escrito, pedir assinatura digital ou presencial, solicitar a emissão de boleto específico, agendamento pelo aplicativo ou pelo gerente. Mas isso não é uma negativa, é apenas o cumprimento de um processo interno. Em resumo, você pode amortizar quantas vezes quiser. Em qualquer valor, a melhor data para amortizar é logo após pagar a parcela mensal e o banco não pode negar o seu direito de amortizar. Agora que você sabe tudo isso, fica muito mais fácil planejar sua amortização extraordinária com estratégia, aproveitar melhor seu dinheiro e acelerar o fim do contrato de crédito com mais economia e segurança. Então, para encerrar, aqui vai o meu conselho. Se o empréstimo tem juros altos e você tem uma reserva financeira formada, fazer amortizações extraordinárias é uma excelente escolha. Você economiza nos juros, reduz o saldo devedor da sua dívida e ainda antecipa sua liberdade financeira. É uma estratégia inteligente e poderosa. Agora, se você ainda está construindo sua segurança financeira, a prioridade deve ser outra: formar sua reserva de emergência primeiro. Com ela, você tem tranquilidade para lidar com imprevistos sem precisar recorrer a novos empréstimos. E aí, mais pra frente, com tudo sob controle, você pode pensar em amortizar com mais segurança e planejamento. No fim das contas, não existe resposta única ou fórmula mágica. O que existe é equilíbrio entre ganho financeiro e estabilidade. E entender esse equilíbrio é o que faz você tomar melhores decisões com o seu dinheiro. Se esse conteúdo te ajudou de alguma forma, curte o vídeo, se inscreve no canal e compartilha com alguém que também tem o financiamento e pode se beneficiar dessas dicas. E se você ainda tem dúvidas, comenta aqui que os nossos especialistas descomplicam para você. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!